Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, aqui do Débora no Canto Dela, esse podcast lindão aqui que eu amo fazer parte e também que você faça parte comigo. E também ela faça parte comigo, que é a Luciana Andriotti. Tudo bom, Lu? Tudo bem? Mas eu não quero muito falar com você, Lu, porque eu já quero jogar uma pergunta, porque Uhum. todo mundo quer saber do que a gente vai falar e a gente vai falar disso aqui, ó. Você tem alguém que você... Então, as perguntas aqui, ó. Você tem alguém de quem você gostaria de se reconectar? Quem são as 3 pessoas mais importantes da sua vida hoje? E quem vai segurar a sua mão no fim da vida? Você já sabe? Já pensou isso? É ela que vai responder tudo isso pra gente. Lu, mas antes da gente falar do tema das perguntas, os relacionamentos aqui envolvendo essas perguntas, eles curam mesmo? Ter relacionamento com alguém, se relacionar com pessoas, traz cura pra nós? Com toda certeza. O ser humano é um animal relacional. Na verdade, se a gente for observar o que acontece no nosso dia a dia, pouco a genética está envolvida. Ela pouco explica as coisas. O que explica a maneira como a gente vive, os nossos resultados, a nossa forma de ver o mundo são nossas relações. E a gente pode sim se curar com uma relação. E a gente pode curar relações. São 2 pontos importantes da gente pensar quando a gente pensa em envelhecimento. Certo. A partir dos 50 anos, a gente tende a ficar um pouquinho mais seletivo. E aí a gente começa a entender que algumas relações já não fazem mais parte da gente. E aí é um caminho um pouco perigoso, porque você tende a ficar mais solitário. E solidão tem tudo a ver com alteração emocional para ansiedade, Olha só. para depressão. Então é um ponto que a gente precisa conversar e trazer muita clareza para quem está ouvindo a gente. Ótimo, e antes de mais nada, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo hoje, fazer parte desse episódio em que faz parte da temporada Vida com Propósito. É o Débora no Canto Dela, na temporada Vida com Propósito, para justamente trazer isso. Eu e as especialistas aqui trazendo para vocês um pouquinho mais de propósito na vida depois dos 40, 50, 60, em um tempo que de repente você pensa que já não tem mais sentido, de que o que que eu vou fazer chegando nessa idade, com quem eu vou me relacionar, não tenho mais esse costume, não quero mais, como você disse, não quero Sim. mais fazer parte desse mundo, não tenho mais paciência. A gente vai conversar sobre tudo isso e vocês viram que a gente tá munida aqui, né? Né, Lu? Já estamos aqui, ó, tem roteiro e tudo, tem pergunta, porque a gente não pode esquecer de nada. E eu quero que você diga, então, um pouquinho disso que trouxe, até um despertar aqui para mim, quando você fala dessa solitude, mas para não confundir muito, porque muitas pessoas acabam indo para o caminho, né, Lu, de que muito sozinho pode se esquecer de si mesmo. É Sim, isso? é. Quando a gente pensa em conexão humana, a gente está falando de um poder muito grande da relação e das relações que você constrói ao longo da vida. Então, até os seus 7 anos, você tem uma relação exclusivamente com a sua mãe. Até a sua imunidade é totalmente da sua mãe, por incrível que pareça. Depois, você entra numa fase de se conectar com o mundo. Então, a gente vai ter aí uma fase das amizades, desse crescente relacional. Então, lembra lá dos seus 20 anos, sua lista de amigos era imensa. Hoje em dia é muito mais seletivo. Hoje em dia você sabe Sim. quem realmente faz parte da sua vida. E o problema da solidão é que até a nossa fase de verão da vida, de grandes produções, a gente vai passando por situações de trauma, de arrependimentos, de situações que talvez hoje você fala assim, puxa, eu faria diferente se fosse numa outra época. E isso vai deixando você com uma casca, um, um escudo de proteção, sabe? E ainda você faz assim, não quero mais viver isso. E aí não é que você não se relaciona mais para não viver isto, você muda a sua forma de conduzir. Aí você não repete o que você já viveu. Porque o seu cérebro ele trabalha num formato muito inconsciente. O nosso corpo ele só tem 2 opções. Ou você está vivo,
ou você está morto. E para você não morrer, ele oscila. O seu sistema nervoso central oscila o tempo todo entre mais atividade e menos atividade. Uhum. Se você começa a desenvolver as relações de uma maneira muito protetiva, você está sempre ali na autossegurança, se defendendo, você vai estar sempre no modo ataque do seu sistema nervoso. Então, tudo que chega é forma de ataque. Tudo que chega é para agredir, não para te fazer pensar, não para você ganhar em relacionamento. Então, o que vai mudando com o nosso amadurecimento é nossa disponibilidade em rever os nossos comportamentos diante das relações. Certo. É bem verdade que a gente adoece na família. Sim. Todo mundo tem aí um trauma de mãe, de pai, de Sim. avô, de irmão. Bom, mas é onde a gente se desenvolve, né? Então, Ótimo. a gente sempre gosta de falar que toda família é disfuncional. Toda família tem ali um calinho, que se a gente for começar a conversar, a gente com certeza vai encontrar alguma semelhança. Sim. Uhum. Mas é na família também que a gente tem a oportunidade de se curar. Porque é a maneira como a gente olha para aquela situação que faz a gente compreender o quanto aquela relação foi positiva em determinada época da sua vida. Porque na realidade, Lu, e eu tô falando aqui Lu, e de repente você nem conhece melhor, porque você é o primeiro episódio que você tá conferindo, mas já vai lá conferir tudo que eu tenho aqui junto com a Luciana. A Luciana Andriotti, ela é especialista em envelhecimento com propósito. Esse sentido da vida após os 50, que na realidade a gente sempre fala aqui que a gente envelhece já, nasceu já está envelhecendo. Você começou, saiu de lá da maternidade já está envelhecendo. Então, o envelhecimento, claro, que é a partir da infância, mas em especial ela trata destas questões 50, 60, 70 anos. Então, em um tempo da vida em que a gente tem outro sentido da vida também, né? A Sim. gente tem uma outra forma de pensar sobre a vida. E quando você fala, aí voltando aqui o que ela estava falando, quando você fala, é muito natural que a tendência é a gente para se afastar desses traumas, desta família disfuncional, destas pessoas, algumas ali da família, a gente tende a se afastar. Sim. Então, daquela nossa raiz, daquela nossa base, de, na verdade, como se fosse, como você muitas vezes fala nos seus conteúdos, justificando que está se afastando do trauma, eu quero me afastar da decepção. Então, na realidade, quando a gente faz isso, também não é a forma certa, né, Lu, de encarar algo que vai ter que, um dia vai ter que ser encarado. Porque vai chegar lá na frente, quem talvez segure na sua mão seja essa pessoa. É isso? É exatamente isso. Na verdade, o trauma é uma percepção individual. Certo. A gente pode viver a mesma situação, eu e você aqui agora, e você registrar como trauma e eu não. Então é por isso que a gente não pode associar diretamente o que a gente viveu com a dor que a gente carrega. Porque foi uma percepção daquele momento, daquela idade, daquela condição de vida. Então, quando a gente passa a olhar para as nossas relações, entendendo que naquele momento pode ser que tenha acontecido uma situação que não foi bem digerida, que não foi bem conversada, ou que pode ter acontecido uma repetição de padrão. Porque o que acontece? Como a gente é formado até os 7 anos de idade, muitas situações você coloca como regra. Então, pensa assim, uma criança que vivia numa família que ela nunca poderia falar nada, que ela não teria oportunidade de dar opinião. Como que ela fica na adolescência? Ela também carrega, bom, eu não posso falar, então vou me omitir. E aí, quando ela tem um problema no trabalho, eu não posso falar porque eu vou gerar confusão. E aí, quando ela envelhece, bom, eu nunca falei na vida mesmo. Então, para que eu vou falar agora? Isso. Entende como é importante a gente falar disso? Não tem como eu pensar no que vai acontecer lá com 60, 70 anos, numa fase que eu realmente posso estar sozinho. Pode ser que eu não tenha casado, pode ser que eu não tenha tido filhos. E por que eu sou tão solitário no meu envelhecer? Porque talvez isso começou desde sempre na sua vida. É que você nunca parou para pensar nisso.
Então, se afastar das relações na tentativa de curar é um caminho perigoso que vai te levar para o isolamento, vai te levar para a amargura, Sim. e você vai ficar remoendo situações que, na verdade, você poderia olhar para aquela relação, para aquela Uhum. situação e ressignificar e reconstruir. Sim. Porque em algum momento da sua vida você vai precisar de pessoas. Exatamente, é o que a gente sempre fala. A gente tá caminhando para um tempo, Lu, que a gente tem visto muito disso, das pessoas se afastando das outras por até ser melhor de lidar com situações e com a vida, e que na realidade não é bem assim. A gente tá vendo muitos robôs entrando em situações aí, a gente tá vendo só em alguns filmes e séries, mas isso já existe há muito tempo lá fora. A gente tá falando aqui do Brasil, mas lá fora já existe muito, mas de algumas pessoas que preferem ter a companhia do robô que a ter um ser humano do lado, porque é muito mais fácil de lidar. Ok, isso é um ponto. Mas isso será que é o que vai resolver a questão de saber lidar com os sentimentos, saber lidar com coisas que precisam ser faladas, tratadas e curadas? E por isso desses relacionamentos, né? Então, são relacionamentos necessários. É muito mais cômodo você ter tudo robotizado e tudo automatizado e digital, mas ao mesmo tempo o ser humano precisa ser tratado e curado, e você curar outras pessoas também, né. Então são, na verdade, ferramentas que a gente pode utilizar para desfazer até o que a gente fala muito que são os padrões mentais, que a gente coloca aqui pra gente falar e não esquecer, né. Sim. Padrões mentais de comportamento, para quebrar isso a gente tem que começar a se posicionar também. Sim. Hoje em dia a gente sabe que o robô ele pode te ajudar muito nas relações de solidão, para que as pessoas deixam de percam, né, Uhum. o poder de se relacionar, mas é muito fácil você só se relacionar com o robô. Ele não tem Sim, opinião própria, exatamente. ou ele não vai precisar chegar a um acordo com você, quando você cansar você vai e desliga. Quando que numa relação humana você vai e desliga uma pessoa? Não existe isso. A solidão hoje é uma grande epidemia que leva a muitos casos de doenças psicossomáticas, de depressão, mas também leva ao suicídio. Uhum. Então, a gente precisa entender que o ser sozinho é diferente de movimentos e de momentos que você está sozinho. Você precisa, em algum momento, ter o seu tempo de descanso mental, se afastar das relações, e você pode fazer isso também quando você conseguir identificar, quando está muito cansado, quando está muito esgotado, quando você vai tirar um dia para não entrar em rede social nenhuma. Isso pode ser saudável. Agora, quando você se isola totalmente e fala: "Bom, a partir disso eu não quero mais nada, eu não quero rede social, eu não quero ajuda de nenhum computador, eu não preciso de ninguém". E muitas pessoas que viveram sozinhas por muito tempo, ou que Uhum. se perceberam sozinhas na infância, vão desenvolver um comportamento, de altivez diante da solidão. É quase que um superpoder. Parece que essa pessoa não sente. Hum. E aí reforça esse padrão mental que não é para ser reforçado, porque é uma emoção que pode ser ressentida, no sentido de sentir de novo. Como se fosse praticamente uma ressignificação de tudo aquilo que você já teve até aqui. Sim. Então, talvez, se na sua infância você teve uma informação de ser muito podada para falar, hoje, como adulto, você tem um repertório importante que pode ser considerado, que pode ajudar muitas pessoas. Uhum. Mas você precisa dar o passo inicial para ter este movimento de relação. A gente tem dados hoje em dia que as cidades praianas Uhum. são muito interessantes para se viver depois dos 50 anos, porque elas favorecem as relações, Olha porque o só. ambiente favorece a relação. Sim. Então é a gente que se coloca no lugar da solidão. Que na realidade até tem pesquisas que falam isso. Eu não vou trazer muitos dados aqui para eu não falar besteira, mas até dos países mais frios e países mais quentes, dessa relação com a depressão e até o desejo de suicídio.
porque realmente as pessoas se isolam mais nos países mais frios e as pessoas naquele tempo, claro que você pode sair, tomar um sorvete, encontrar um amigo, ir pra praça e tudo. A tendência é que não só pelo convívio, mas pelo sol e tudo. Então, isso é já são dados. Mas eu acredito que você, como especialista dessa parte mesmo, das emoções ali dos idosos, dessa convivência, é também o sentido de você estar com outras pessoas para não deixar morrer algo em você que pode morrer com a solidão. Pode, É. pode morrer. Você que está vendo a gente, faz uma lista de 5 pessoas que hoje você pode contar. Você tem 5 pessoas? Acredito que sim, mas nunca fiz essa lista, hein? Vou parar para fazer. Para fazer essa lista. E aí, do lado do nome dessa pessoa, você coloca a principal característica que ela tem. Bom. Porque você vai ter uma pessoa que vai ser mais disponível para ouvir. Outra que é uma pessoa muito mais disponível para serviços. Então, ela que vai gostar de te acompanhar numa compra, de organizar alguma coisa em casa, de programar uma viagem. E eu vou ter uma pessoa que vai mais me ouvir, vai estar lá disponível para tomar um café, para só estar junto. Às vezes é só ficar junto. Então, a gente precisa fazer esse caminho de volta. Quem são as pessoas importantes nas nossas vidas? Ótimo. Para que a gente comece a entender o valor e o lugar delas em cada etapa da nossa vida. E aí, se você está muito tempo sem falar com essas pessoas, faça sim uma nova conexão, né? Às vezes o dia a dia, a desculpa é sempre a mesma. Ah, foi corrido. Ah, o dia a dia engoliu a gente. Ah, a rotina é esmagadora. E não é. E às vezes muito na moda isso, falar isso, né? Que eu tô na correria. Tá até. As pessoas acham que é bonito falar, não, eu tô na correria. E mal sabem que na realidade estão se perdendo nas suas correrias. Tá. Exatamente. Quando você fala, e eu acabei te cortando, né? Mas quando você. E vá buscando tudo aí, viu? Porque nós vamos trazer tudo, Lu, que a gente preparou aqui, que a Lu preparou aqui, gente. Porque eu, quando trago as especialistas comigo aqui, eu gosto por isso, porque é um time que estuda para estar aqui, não traz aqui uma informação jogada ao vento, é muito que tem acontecido, vocês trabalham com isso, a Lu tem um trabalho incrível também, com pessoas com 40, 50, 60 a mais, no YouTube também, e em campo com familiares, com famílias que querem aprender melhor como lidar com os idosos da casa e como lidar consigo mesmo, porque a gente chega na fase dos 40 a mais, já tem alguém que tem 70, mas a gente também tem que lidar com a gente. Então, é um trabalho que você tem lindo e eu que te agradeço por estar aqui novamente comigo. Mas a gente prepara um conteúdo para não ser da boca para fora, para não ser do achismo. Então, a gente traz muito aqui sobre verdade, sobre vida, sobre propósito. Quando eu convidei a Lu e quando eu falo que Deus nos conectou, foi sobre isso. Para que as pessoas entendam que muitas vezes elas não têm tempo nem de assistir um podcast tão importante como esse. Imagine se ela vai pensar na vida dela com 60, 70 anos. Então, pare e pense na sua vida. Refletir sobre isso aqui. Qual é a sua amizade verdadeira? Qual é a sua rede de apoio? Qual que é o papel desses vínculos sinceros aí para a sua saúde mental e emocional? O que você tem vivido, né, Lu? Porque a tua vida, ela não acabou aos 40, não é, Lu? Você já falou Imagina. isso, que começa agora. É o maior tempo Temos da esperança. nossa vida. É o nosso maior tempo de vida. E você sabe o que eu gosto de pensar e de refletir e de provocar o público que me acompanha? Não tem como a gente cuidar de um idoso se a gente não revisitar essas nossas memórias emocionais. Certo. Porque grande parte da nossa crença, do nosso julgamento, do nosso entendimento do que é o envelhecer, ela está aqui presente no nosso dia hoje. Então, para eu poder envelhecer bem e para eu cuidar de uma pessoa que envelheceu, eu preciso falar do mesmo assunto. Por isso que é um espectro tão difícil da gente conversar. Quando a gente senta para montar os conteúdos, e eu vou sempre falar isso, que você foi a pessoa que me acolheu nesse momento, o direcionamento que você me trouxe para a gente levar esse conteúdo melhor para o público é realmente mostrar que a gente precisa dividir por etapas, por idades, por dificuldades, mas existe um movimento anterior a isso,
que é a consciência deste processo de cuidar de mim e de Exatamente. cuidar do outro. Porque pensa que se a gente não começar a revisitar as nossas relações familiares, como você cuida de um parente que você tem um trauma vivido? Exato. Se você tem um registro de uma mãe que foi ruim, que foi ausente, foi uma percepção sua que ela foi ruim e ausente. Às vezes essa mãe trabalhou a vida inteira para dar o Exato. melhor para esse filho. E aí, na velhice, esse filho precisa cuidar dessa mãe e esse filho também está envelhecendo. Como faz? Não Exato. tem cuidar se eu não passar por esse caminho de emoção. Num tempo de rede social, que a gente tem milhões de seguidores, você pode contar com milhões de pessoas na hora da dificuldade? Talvez nem dezenas. E eu passei por uma situação há pouco mais de 2 anos e eu tive 3 pessoas que me ajudaram. 3. Sim. E não me ajudaram com o que eu... Nunca vieram perguntar para mim o que você está precisando. Disseram assim, olha, eu posso ajudar com isto, você aceita? E aí vem um outro caminho das relações. Ou você aceita o que o outro pode te trazer, ou não reclama. Porque a gente também quer ter a relação que a gente definiu, Uhum. né? Não que o outro pode. Isso que faz esse comportamento intempestivo, sabe? Agressivo. Porque agora ninguém mais consegue conversar sobre algo sem discutir. E aí como que vai manter essa relação? Sim. Quer dizer que eu preciso sempre concordar com você? Amizade verdadeira não é isto. Amizade verdadeira é aquela que fala assim, Débora, olha, o que tá acontecendo com você hoje? Você tá um pouco diferente, você tá um pouco irritada, você tá cansada? Será que eu posso fazer alguma coisa por você? Se a gente disputar poder numa relação, com toda certeza a gente vai perder. Sim. E com a sensação de que tá ganhando, né? Isto. E com a sensação de que está ganhando. Sim. E aí é que o afastamento acontece. Então, aí as pessoas dizem assim, não existe mais amizade verdadeira. Existe sim. Existe. Existe amizade. Pode ser que existam poucas, mas existe amizade verdadeira. Aquela que você pode simplesmente colocar ali uma vulnerabilidade sua. Numa conversa, talvez você vai chorar, talvez você vai precisar desabafar. Talvez você vai ter uma pessoa que você só vai conseguir conversar e você vai falar assim, olha, eu vou precisar falar de novo desse assunto, porque eu não resolvi isso ainda. Não, fala. Fala, porque às vezes a gente falando, a gente vai conseguir ter mais clareza. Sim. Você entende que esse é um ponto que eu gosto de trazer para a discussão? Porque os casais param de conversar. Os irmãos param de conversar. No trabalho, só se fala de trabalho ou de coisas triviais, para não dar encrenca. E aí, quando que a gente conversa Exato. do que tem dentro da gente? E Lu, a minha pergunta é, a gente chegou em um tempo que de repente, como você disse no início, em que você teve uma certa amizade, você passa os seus 15, 20, 30 anos, é uma forma. E também cada um vai para o seu lado, e cada um vai para uma faculdade, um estudo ou para uma cidade. E aí você chega nos seus 40, 50 e aquelas amizades se perderam. O sentido da vida é isso. Quando a gente entra, que você até fala muito, e eu gosto quando você fala dos setênios, porque é um sentido novo para mim, que eu não ia atrás, eu vou aprendendo aqui quando eu trago as meninas, de encarar a vida de uma nova forma. Então, o recomeço é muito bom para essa idade. Se eu chego aos meus 60 e 70 anos e acho que, puxa, ninguém vai querer mais amizade comigo, porque eu já tenho... A gente sabe que é diferente para cada um, mas tem muita gente que chega nessa idade e já começa, mas ninguém vai ter paciência comigo, porque eu vejo muito pela minha família, a gente é muito do reclamar, e às vezes o reclamar é um ponto horrível. É que você tá pedindo de novo, né? Exatamente, você tá reclamando. E eu vejo muito, porque já, como se fosse acabar ali.
sendo que a gente sabe que a vida, a gente nunca sabe a idade que ela vai se acabar. Mas, voltando lá, dá para se começar novo, mas tem que se esforçar também, não é? A Sim. gente tem que chegar e falar, não, eu preciso de uma amiga. Eu conversei esses tempos com a minha mãe falou assim, tem uma menina, uma moça, né, uma jovem senhora, que sempre vem aqui, bate papo comigo e fala, você não quer ir lá tomar café? Eu vou tomar café depois de velha nada. Eu Ó falo, lá. mãe, vai lá fazer amizade. Isso. Eu não tenho mais paciência. Tá faltando isso pra gente? Mãe, já revelei tudo, viu que você tá sem paciência. Mas é bom isso, não é? Tá faltando isso e assim, por isso dos ambientes novos. Então vamos lá. Quando você fala do setênios, eu gosto demais de falar disso porque isso traz clareza, né? Até os 7 anos você tem uma vida muito individual. Dos seus 7 anos aos 14 é a fase que você é o super-homem. Então você tem amigo até da outra sala, que não é da sua sala, você conhece a escola inteira. Na sua adolescência, até os seus 28 anos, é uma fase de produtividade. Você está no verão da vida. Então, imagina a quantidade de relações que uma pessoa que acabou de sair do colegial, da faculdade, agora começa a trabalhar. Quantas dessas relações elas começam a criar novamente? Então, a gente vai ganhando amigos. A gente perde amigos? Perde. Também perde. Ou porque morreram mesmo, Sim. ou porque se mudaram de cidade, ou porque realmente Já você não foi tem para um mais caminho que não sentido. tem mais sentido. Mas a gente não pode negar o valor dessas relações, veja. Tá. Entende? Porque senão a gente está negando o que você viveu, o que você tem de bagagem. Até ali, né? Até ali. Bom, e depois que a gente envelhece, é possível sim fazer uma rede nova de amigos. Você falou da sua mãe, eu vou contar da minha. Os meus pais Manda aí. mudaram para a praia e lá eles descobriram pessoas totalmente novas com interesses semelhantes. Então virou o grupo que vai na pizza, o grupo que se encontra na praia, o grupo que vai conhecer uma cidade nova. E realmente o pensar que, o que eu vou fazer mais? Eu vou tomar café, vou falar do quê? Vai falar de vida. Ou não vai falar de nada, de um monte de coisa sem sentido. E vai conversar sobre tudo que viveu, porque às Exato. vezes o que fortalece uma relação é eu trazer para você algo que eu tenho pensado, que eu tenho de exemplo, e você aprender com isso. Exato. E despertar em você uma motivação. Eu tenho uma tia amadíssima, que está perto dos 90 anos, e ela faz parte de muitos momentos da minha vida. Momentos de 15 anos, do meu casamento, momentos quando eu retomei os atendimentos, fiquei uma etapa sem fazer, por conta de tempo de vida. Então, relação a gente alimenta. Se a gente não alimentar uma relação, a gente cria um abismo. E aí a gente caminha para a solidão. Aí a gente caminha para a falta de rede de apoio. Ótimo. Eu tenho certeza que se a gente parar 30 minutos para conversar com uma pessoa muito idosa, ela não quer falar da dificuldade dela física, do esquecimento dela, mas pede para ela te contar uma história. Pede para ela lembrar de algo importante e veja o quanto a gente aprende quando a gente ouve uma história que tem uma relação com um tempo de vida que a gente ainda não viveu. Então, rede de apoio, a gente não pode pensar que a gente vai manter uma relação por apenas interesse. A gente precisa manter aquelas conversas que se fala sobre... conectar também, né? de reconectar a emoção, de você contar algo que aconteceu e falar, puxa, eu já senti isso, acho que eu já vivi algo parecido. Sim. Mas precisa de disponibilidade. E é intencional, né, Lu? E é intencional. Porque precisa ser intencional. Você trouxe muito isso, e se a gente não fizer essa ressignificação e esse entendimento, essa clareza de que preciso, porque posso adoecer com isso, Sim. é o emocional, é o corpo também, então eu preciso intencionalmente entrar num campo ali de vou ter uma amizade, vou conversar aqui com uma vizinha, e de repente não vai ser essa pessoa que vai se aproximar mais de você depois, e ok, mas eu preciso como uma necessidade,
que é o estar em sociedade, Isso. ter a minha rede de apoio e também o que você fala muito, e que é o tema também dessa temporada, do propósito de vida. É de você se conectar com o teu propósito também. É de você fazer isso, é de você encontrar sentido nas coisas que você tem feito desse tempo para frente. E É. não negar o que você falou, que eu achei bonito também, de tudo que já aconteceu até aqui, que as pessoas tiveram a sua importância na sua vida, né? A participação de cada uma delas na tua chegada até aqui. Isso. Talvez ela não fique até o Sim, fim, até o né? final. Eu sempre falo para as famílias que eu atendo, eu sou mais disponível para a vida porque eu tenho um pouquinho de cada família que eu atendo dentro de mim. Uhum. Eu tenho um pouquinho de cada paciente que eu atendo dentro de Exato. mim. Eu tenho um pouquinho de cada relação que eu construo, né? Uhum. Então, que a gente possa olhar com gratidão para esses lugares, porque quando você vai à padaria e começa a perguntar, esteja disponível para as pessoas, bom dia, talvez você vá criar ali um vínculo de cuidado, Exato. porque quando você não for, alguém vai se preocupar com você. Aconteceu alguma coisa com a Débora, porque ela não veio hoje na padaria. Quando você vai à academia e você constrói um novo vínculo, você precisa estar nos ambientes. As relações acontecem nos ambientes que a gente compartilha. É na praça, é no banco. Por que os avós gostavam? Né? Por que a gente tinha praças antigamente, Exato. né? E tinha lá o encontro das pessoas na praça. Os avós do Os dominó. avós do dominó. Isso, porque eles tinham rede de apoio. Sim. Não tinha esse nome. Ninguém falava disso. Exato. Mas a gente precisa disso. Quanto que hoje a gente consegue se colocar no lugar de rede de apoio de nossos pais, sem atrapalhar a relação que a gente tem de autoridade e honra deles. Isso é muito importante a gente dizer. Então, eu gosto sempre de fazer esse chamado. Para de reclamar de todo mundo que está ao teu redor, porque senão ninguém presta. Exato. Só você. E aí, se é muita gente falando uma coisa, complica. É a gente que tem que se colocar a serviço da vida. Porque relação é vida. Uhum. A gente não consegue fazer relacionamento com um animal? Sim. E eles respondem. Por quê? Porque é uma relação. Então, todo mundo que já sofreu um trauma, pode sim ter um pouquinho de pé atrás, mas não dá para deixar isso como uma estampa cravada no coração, na mente. Isso não pode virar um padrão que se repete, né? E ótimo, não sei se eu acabei cortando teu raciocínio, Não? mas ótimo que você fala desse padrão, porque a gente traz muito quando a gente fala a gente trouxe aqui pra gente também não esquecer, né, de reconciliação e perdão. Você já trouxe aqui, a gente já falou, porque tem muitos filhos que acabam na velhice dos pais lidando daquela forma bem fria e obrigação de cuidar do meu pai e da minha mãe, ou de um tio, ou de uma tia, enfim. E isso é tão necessário que eu vejo muito em muitas famílias, de amigos, de pessoas na minha família, eu vejo muito nesse sentido de obrigação mesmo, de que eu vou cuidar porque eu tenho que cuidar porque não tem ninguém. Isso quando a gente não deixa, claro, para um cuidado de um enfermeiro, de uma casa de repouso, nessas casas que a gente sabe que tem esses cuidados maiores. Mas o que está mais a relação mesmo de tudo isso não é só do cuidar. Então, cheguei na fase, tô 40, 50, vou cuidar daquele idoso. Não é só sobre o cuidado, mas tudo que você pode aprender com esse perdão e essa reconciliação. Eu tô hoje, hein? Reconciliação. Por quê, Lu? Porque eu imagino que você veja isso sempre, mas de tudo que você pode desfazer e fazer de laços, de entender o seu pai e a sua mãe, que realmente compreender que foi o que eles fizeram de melhor, como você fala, o honrar e não brigar com o pai e mãe como se eles voltassem, como se eles fossem crianças, é entender que eles não são ali seus filhos agora, Não. e são laços que vão se estreitando e
coisas ruins que vão se desfazendo também, né, com isso. Porque são 2 fases agora que começam eu falo hoje, aos 44, eu compreendo minha mãe muito mais, porque você Isso. começa a entender, você fala: "Meu Deus, então quer dizer que tudo aquilo que ela fez", mas precisa você querer Uhum. enfrentar coisas e traumas que você passou de repente. Eu, graças a Deus, não tive tantas questões com minha mãe, com meu pai, mas tem pessoas que têm muito. E Uhum. a gente sabe de pessoas que foram abusadas, agredidas. Então, é um novo sentido, né, Lu, quando você faz esse caminho de vou me reconectar, vou perdoar para que eu também seja uma nova pessoa, né? É, não existe vida com propósito sem perdão. Não consigo acreditar que Uhum. exista uma possibilidade de você falar de propósito, se em algum momento da sua vida você não pensou sobre perdão. Só que para ter perdão, precisa ter verdade. Uhum. E aí a gente precisa olhar com verdade para essa família. Porque vamos pensar na lei? Pela lei, pela Constituição, somos responsáveis pelos pais idosos. Uhum. E se não cuidarmos, existem questões jurídicas importantes em cima disso. Bom, e a maneira como a gente cuida é uma maneira, sim, de poder olhar para tudo isso. Então, com toda certeza, hoje nós somos mulheres melhores porque tivemos mães e que hoje a gente olha para a história da nossa mãe. Quando a gente é menor e os nossos pais estão numa fase de vida de muito trabalho, talvez nem eles passem tanto tempo juntos, né? E também a relação também é diferente. Sim. E aí a gente começa a observar o envelhecimento e começa a entender que a gente sofre muito mais alimentando uma possível memória de um trauma, ou realmente um trauma que aconteceu, um abandono. Pode ser que eu tenha aí pais que tenham abandonado. Só que enquanto eu não me posicionar para olhar com honra para esta pessoa, para este pai, para esta mãe, e considerá-lo tudo que ele foi para mim, porque não tem como a gente tirar. Se você excluir, é um movimento que com toda certeza vai te gerar um sintoma, vai te trazer uma doença. Então, se eu puder dar uma dica, se eu puder deixar um ensinamento, Sim. né? Olhe para as pessoas e perdoe quem você precisa perdoar. Porque é um movimento de crescimento interior. Quando você solta a perna, sabe o elefante que cresce, amarrado num toquinho assim de corda? Ele nem tem ideia do tamanho da corda que segura ele. Mas ele cresceu amarrado. Ele tem tanta força, mas ele não vence aquele toquinho de corda. O trauma é isso. É só aquele pedacinho. Então, se a gente se colocar a serviço da vida, a serviço da família, a família vai ser melhor. Uhum. E aí a gente para de entrar em detalhe, em picuinha, e aí eu vou poder olhar para o meu idoso da família e para eu idoso. Porque se eu não mudo este meu perfil, quem cuida de mim? E você citou uma questão importante que eu gosto de falar para as famílias. Aham. Às vezes, a situação de saúde dessa pessoa idosa ficou tão grave, ela tem tantas comorbidades, que talvez a família precise colocar numa casa de repouso. Uhum. E isto não é falta de amor. Ótimo, bom você falar disso, porque você é a pessoa certa para falar sobre isso. Isto não é falta de perdão. Isto é levar o cuidado para uma outra instância, de mais especialistas, de rotinas mais ajustadas, Uhum. às vezes por uma questão de adaptação de casa. Às vezes eu não tenho Sim. uma casa que comporte um idoso que talvez precise de uma cadeira de rodas. Mas quando eu coloco numa casa de repouso com o meu sentir do perdão, para dar dignidade, eu com certeza também estou curando essa relação. Aham. Porque às vezes fica tudo tão difícil no dia a dia, às vezes cuidar de uma pessoa que está num processo de doença é tão complicado que eu acabo não conseguindo levar o amor e aí eu levo a relação para uma situação também perigosa.
Uhum. Então não é falta de amor, entende? Não é falta de perdão. A gente tem uma família que não é necessariamente só de sangue, né? Então a gente pode Sim, ter novas relações exato. numa casa de repouso. Você falou muito disso, a gente até marcou aqui, e eu acredito que quando você fala até de que não é de sangue também, a relação não é só também o fato de você, quando você trouxe aqui nos bastidores, eu queria que você lembrasse a palavra que eu não me lembro, que tem até algumas casas agora Ah, que as sim. pessoas estão fazendo como se fosse uma convivência nova ali, como que você chama? Co-housing. Co-housing, que Isso, são os coworkings que o pessoal faz para trabalhar, existe exatamente. agora para Para moradia. moradia. Condomínios, algumas cidades pequenas, alguns vilarejos já estão sendo criados para que as pessoas mantenham suas relações sociais e de vida. Uhum. Então, assim, lugares planejados. Você tem lá a sua casa, a sua independência, com quarto, sala, cozinha, e você tem espaços de convivência. E esses condomínios também têm atividades direcionadas para que a pessoa não fique sozinha em casa, ela seja levada pelo grupo. Então, numa cozinha compartilhada, num salão de jogos. Então, funciona muito bem. Nós já temos grupos de pessoas com mais de 50 anos, 50 a mais fazendo isso. Uhum. Casais, pessoas solteiras que eram realmente sozinhas. Elas estão indo para lugares como esse. É um novo movimento do mercado imobiliário, o co-housing. E funciona muito bem. Nós temos, Legal. de acordo com a gravidade de Aham. quadro, tem até quem tem muita especificidade, precisa de Que serviço precisa. médico, controle por relógio, né? Mas já é uma realidade. Porque Sim. não tem mais como negar que estamos envelhecendo e não podemos ficar solitários. E que, na verdade, as pessoas já fazem isso nos bairros até, que às vezes as pessoas podem falar assim: "Ah, mas hoje é para quem tem condição e para não, mas para quem não tem essa condição hoje, eh, tem muita gente que já mora nessas comunidades e que já fazem isso. Elas Isso. já estão sempre ali, as vizinhas mais próximas, uma já sabe o nome da outra, onde mora e o que pode contar. Tem a chave da casa. Tem a chave da casa, já coloca debaixo do tapete, a gente já sabe Isso. sempre onde tá, né? Mas coloca ali, amiga, quando você vai lá entra lá e de repente molha minhas plantinhas quando eu for viajar. É isso mesmo. Então já tem isso. É lembrar que quando você vai ganhando mais idade, tendo essa disponibilidade maior de ficar em casa, é não se isolar. Não. Porque eu falo dessa disponibilidade porque com o tempo a gente vai ficando mais em casa, a tendência de quem quer, claro. Tem gente que quer trabalhar até o último tempo. Eu já tô fazendo o contrário, eu já tô pegando minha redinha ali em casa, ó, coisa que eu nem tinha, viu, dona Lu? Olha que legal. Não tinha rede, não tinha dessa coisa de ficar descansando em casa, não. Já tô ali com a minha rede preguiçosa para deitar, já. Então, se você é como eu, que tá querendo desacelerar, só é sempre tomar o cuidado de como a Lu falou aqui, da gente desacelerar. Tem momento da solitude que é maravilhoso, transforma muitas coisas, minha vida mudou muito depois disso, mas não deixar que isso passe a ponto de você se isolar. Porque a gente vai precisar das pessoas, a gente precisa desse convívio para crescimento emocional, para tudo, e para essa rede de apoio que você falou, que hoje existe o nome rede de apoio, Sim. mas que não existia. Então é esse vínculo, como ela fala, são relações que curam e são vínculos que nos estreitam aí para crescer com essa maturidade mesmo, né, Lu? É isso mesmo. Casamentos no que se formam novos. Exato. Aquelas pessoas que viram avós dos filhos, dos vizinhos, né? É mesmo. Tudo isso faz parte, tudo isso é importante. Porque não tem como se a gente for viver solitário, vamos adoecer. Exato. Isto é uma verdade que ninguém consegue mudar. Exato. E a gente fala, eu tô falando aqui de rede, porque talvez eu vivi muito no trabalho, no escritório, fechada ali no ar-condicionado. Mas você falou de casamentos, e aí eu lembrei, tem muitas senhoras, e a gente vai falar, não, eu quero agora é viajar. Eu quero agora é casar, eu quero conhecer uma pessoa, eu quero... É Legal. isso mesmo. É propósito de vida. Ótimo. Mas precisa saber
que terreno você está pisando? Que Uhum. terreno interior é esse? Que casa interior é essa? Que lá no Setênios a gente vai falar do envelhecimento. Então, quando a Uhum. gente chega na fase dos 60 a mais, nós já temos uma casa interior formada. Tá. Bom, e quem que vai viver nessa casa? Sim. É a mensagem que a gente pode deixar para eles. Quem vive Ótimo. nessa casa interior? Vive uma pessoa que tem propósito, que sabe o que quer fazer, que sabe o que tem ainda de desafio para seguir, ou vive uma pessoa triste e solitária? Ótimo. E vamos pensar sobre isso. Lu, a gente está quase encerrando o nosso podcast, mas eu quero que você fale o que você quiser deixar de mensagem final para todo mundo. A gente deixar, de repente, as nossas 3 perguntas novamente aí, não sei, nas provocações aí. O que você achar devido também dentro desse tema de relacionamento, as relações que curam. Deixe sua mensagem e para a gente se despedir e depois o pessoal também conferir os outros episódios. Bom, então a minha pergunta é assim: as suas relações hoje, elas se baseiam em emoções verdadeiras ou você só tem relação com uma pessoa que te interessa, que você ganha? Acho que essa é uma provocação boa da gente Ótimo. deixar, né? Porque com toda certeza você vai envelhecer. E aí, eu quero que você tenha uma pessoa, pelo menos uma, para segurar a tua mão Ótimo. neste fim de vida. Que demora, viu? Então dá É, tempo de arrumar muitas dá relações. tempo de arrumar muitas mãos aí para você segurar firme aí e caminhar e fazer muitas caminhadas aí, muita coisa boa. Lu, muito obrigada, quero te agradecer de novo, novamente por você estar aqui comigo e trazer tanto conteúdo, você sabe que eu gosto bastante, e você fala muito de mim, mas eu sempre falo de você, e a gente fala muito aqui publicamente também, que é para vocês saberem disso, que a gratidão, ela faz parte dos relacionamentos também, Sim. e ser grata porque você também foi trazendo aí aos poucos também muita coisa que eu não pensava aí sobre o envelhecimento com propósito e eu tenho despertado cada vez mais, isso é importante, porque a gente tá tão ali na vida, só vivendo, Sim. que a gente esquece que tem muita gente ali não precisando da gente, mas a gente, nós, uns precisamos dos outros, né? E isso me fez despertar muita coisa aí para minha família, para as pessoas que estão ao meu lado ali. Então, eu tô muita coisa boa tá chegando aí com o conhecimento do teu trabalho, viu? Obrigada, viu? Muito obrigada e que a gente possa manter essa conexão, Sim, com certeza. porque é a gente que dispõe, é a gente Exato. que acredita que existe uma força maior que une Exato. pessoas, que une saberes, que une conhecimento, que a gente está aqui para servir. Se a gente tem uma informação, quanta gente a gente não pode ajudar, né? Exatamente. E vocês, quero te agradecer. E fique comigo, porque a gente tem mais gravações hoje, hein? Então fique comigo e você também fique comigo aqui, ó, no canal. Já aproveita, vai lá, ó. Assista outros episódios que a gente já gravou por aqui, que eu não sei qual é a ordem que você está assistindo aqui. Vai lá também no canal da Lua, Luciana Andriotti. Você vai conferir o canal dela do YouTube, tem também o Instagram. No Instagram também é Luciana Andriotti, né? É. Tudo junto, né, Lu? Isso. Então, Andriotti, vai lá, confere todo o trabalho que ela faz. Ela também faz essas mentorias, esse trabalho aí de atendimento com familiares, com aqueles que querem entender melhor sobre o envelhecimento com propósito. É a Luciana que vai estar com você aí falando sobre tudo. Ela também é escritora, tem livro, tem bastante coisa. Só você mandar um oi lá para ela, lá no direct do Instagram ou no YouTube dela, e ela vai responder você, certo? Obrigada, viu, Lu? Obrigada. E vamos que vamos, embora? Obrigada, José, Mari, que tá aqui com a gente nos bastidores, e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.